Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection, e é a sua mais nova opção para fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E com o cupom Glorioso10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. A gente recebeu o Severino aqui, ele contou a história do primeiro dia que eles chegaram para treinar no campo anexo. O Textor tinha falado que tinha um campo anexo lá, e eles chegaram para treinar, o Luiz Castro olhou e falou, é isso aqui que a gente vai treinar? Ele contou essa história aqui. E aí eles riram pra caramba, porque, porra, era aquilo ali. Piada. Você de cara já teve que trabalhar em cima ali do anexo, dessa questão toda? Isso já foi uma prioridade que te deram quando você chegou? Do tipo, não, cara, então, a gente precisa resolver essa porra não aqui. Não me deram prioridade. Eram coisas que eu comecei a tocar do que eu julgava que eram prioridades. Pelo meu conhecimento. Sim. Porque eu entendi que não tinha outras pessoas ali que tinham um nível de experiência que eu tinha no que eu estava fazendo. Tá? Então, assim, na época, enfim, a gente não tinha nem outras gestões em cima de mim, sabe? E tudo mais. Então, tipo, era muita coisa, enfim. Então, não me deram essa coisa. Eu que estava criando aquilo, né? As minhas prioridades, de fato, ali. Só que, ao mesmo tempo, tinha conflito, porque tinha outras áreas que achavam que as responsabilidades eram deles. E, cara, era muito difícil, cara. Era muito difícil trabalhar, porque ainda tava no início e não tinha ainda. Tava muito bate-cabeça ainda, né? E é normal, cara. Isso em qualquer lugar. Você aperta um reset, vai acontecer, entendeu? Eu tinha uma ideia para um campo anexo, que era uma ideia que eu levei inicialmente. Eu não sei se hoje o que vão pensar, que botaram a grama sintética, inclusive, já que... O campo principal eu não sei se eu botaria, se eu fosse o cara responsável, se eu botaria como grama sintética ou não, tá? É uma coisa que eu acho que poderia ter sido um pouco, sei lá, enfim. Foi todo mundo conversado, tem muita gente que foi envolvida lá, mas aí é uma pergunta, é um questionamento que eu fico. Por que o estádio o estádio da Amsterdã Arena, inclusive, que era multiuso. E, porra, se eu te disser o que eu vivi numa semana lá, você vai ficar chocado. Em uma semana, a quantidade de eventos que teve. Grama natural? Era grama natural, entendeu? Por que nos estádios, em lugares que tem um clima muito pior do que o nosso? Muito pior do que o nosso. Sabe, nosso clima é bom pra caralho pra grama. Ainda mais no Rio, né? Não, Beira-Rio, por exemplo, que é muito frio lá no inverno. Pra mim, é uma vergonha como que o Maracanã não consegue ter um gramado decente. Por que a gente conseguiu fazer um gramado decente na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, não sei o quê, e a gente não consegue fazer esse gramado no dia a dia? Cara, eu tenho essa resposta. Eu não vou dizer aqui. Eu tenho essa resposta. Pra mim é muito claro. E Você conseguiu detectar na época, lá no Newton Santos, o porquê que aquele gramado nunca ficava bom? Total. O gramado do Newton Santos não era bom, por quê? Vamos lá. Por um motivo que eu não vou falar e outro técnico. O gramado, a base do solo do Newton Santos acabou virando uma grande argila. Por quê? Porque quando você substitui o seu gramado, muitas vezes, a grama vem em placas, né? E essa grama, ela vem em placas de argila, porque senão, se for terra, cai e não é em placa. Sim. É numa parada de argila. E então você tem um problema de iluminação muito grande ali na oeste, tá? Que no inverno você passa 6 meses, mais ou menos, sem pegar a luz aqui no lado do banco de reservas. Isso era um problema muito grande. E você ainda tem um problema que esse solo ele ficou calcificado, basicamente, porque o que acontece com a argila? Quando molha, quando chove, fica uma pasta, né? Então a grama é destruída. E quando você tem um clima muito seco, a falta de irrigação, aquilo fica duro de eterno. Então, cara, ali eu fiz alguns testes, até que logo no início eu levei uma engenheira agrônoma pra lá. O gramado não era de responsabilidade minha, mas eu tava tentando ajudar. Eu acho que o gramado tem que ser de responsabilidade das pessoas de operação, sabe? E não de infraestrutura. Alguns estádios colocam dentro de infraestrutura, mas eu não acho. Porque o departamento de competição, toda a parte de vestiário, toda essa parte de entendimento de futebol, ela fica com operação hoje em dia. Isso na Copa do Mundo ficou com a parte de operação, não fica com infraestrutura. Porque o gramado é um ser vivo. Operação trabalha com pessoas, né? A infraestrutura trabalha com coisas.
né? A infraestrutura é uma... operação é uma cliente de infraestrutura. Ó, eu preciso que você faça aquilo ali, uma melhoria ali para mim. A infraestrutura vai lá e faz, né? É uma leitura minha de como deveria ser nos clubes aqui no Brasil, que nem todos são. Alguns são, alguns já são. E aí você tem esse problema. Eu levei uma engenheira agrônoma, que foi a engenheira agrônoma que fez pra gente Copa do Mundo. Ela hoje faz todas as finais de Libertadores, faz tudo. Ela hoje, cara, na América, assim, ela é foda. Tá indo fazer Copa América, provavelmente agora dos Estados Unidos também. Cara, ela é demais. Enfim. A gente fez alguns testes, assim, cara, compactação do campo era tipo coisa dura, que ela falava, Alexandre, eu nunca vi um campo assim, bicho, absurdo. A gente tentava furar, a gente não conseguia furar o campo. Eu fiz esses testes com ela, a gente não conseguia furar. Ele entrava, assim, um negócio muito pequeno. Esse é o principal. Exatamente. Pra aquele campo ali acontecer, e aí você tem toda uma máquina, por exemplo, você tem uma máquina de aeração que se faz, né, que é a máquina de descompactação do campo, que é para deixar o campo mais macio, que é uma máquina que vai furando o gramado. Só que você tem 2 tipos de pino que vai furando. Você tem um pino que é oco, tá? Que faz o seguinte, entra, a terra fica dentro desse pino e quando ele sai da terra, essa terra sai do pino. Então você realmente está tirando terra dali, né? E você tem um pino que é sólido, que empurra a terra para baixo. Isso compacta mais o solo, entendeu? Era que a gente usava. Era o que é usado, a empresa lá ficava usando isso, no Botafogo não tinha nenhuma pessoa técnica de gramado na época, enfim. Ia taxando argila. Taxando argila pra dentro. E aí depois... Só que aí o que acontece? Quando você faz essa descompactação do campo, você tá trocando em torno de 7%, 4 a 7% da terra desse campo, né? E aí depois você vem com areia e joga pra tapar esses buracos, você joga adubagem e joga areia ali pra tapar esse buraco, né? E aí vem com um rolinho que passa, tipo uma maquininha que é um rolinho que vai passando ali pra espalhar aquela areia. Cara, isso tudo a gente fez. A gente deu curso de seminário. A gente fez um livro disso. A gente deu seminário para os centros de treinamentos no Brasil. Para como que eles tinham que fazer o campo deles para estar nos padrões e tal, não sei o quê. Só que, cara, que aí é uma crítica que eu tenho. Cara, a gente tem uma mão de obra super formada que fez Copa, Olimpíadas, não sei o quê. E não tem ninguém nos clubes de futebol. Não tem ninguém nos clubes de futebol. Os clubes de futebol não trazem essas pessoas.